Então, galera, boa noite. Aqui é o professor João, tudo bem? Como eu havia prometido, hoje nós vamos fazer aí uma aula de introdução à química orgânica, tá ok? Sou o professor João, relembrando a vocês aí para fazerem a inscrição no nosso canal e dar um joinha se esse conteúdo de alguma forma ajudar vocês, para que a gente possa continuar produzindo, ok? Então, nunca se esqueçam daquela nossa máxima: você é capaz. Tá aí. Essa tela aí mostra para vocês o esboço de um modelo atômico. De quê? Do átomo que nós vamos começar a estudar, que é o átomo de carbono. Ele tem 6 prótons em seu núcleo e 6 nêutrons. E aqui na eletrosfera ele possui 6 elétrons. Significa dizer que esse átomo de carbono aí, a representação dele, perdão, está no seu estado neutro, tá ok? O assunto de hoje é química orgânica. Essa é a nossa primeira aula de uma playlist aí, tá bom? Para, para iniciarmos aí a nossa aula, nós precisamos saber alguma coisa sobre o átomo de elemento carbono, certo? O carbono ele se localiza no grupo 14 da tabela periódica. É claro que se você tiver alguma dúvida sobre grupo 14, período, dentro da tabela periódica, coloca essas dúvidas aí nos comentários, que eu prometo que eu volto para explicar a tabela periódica para vocês, tá ok? Então ele possui 6 elétrons totais, porém ele possui 4 elétrons desemparelhados na camada de valência dele. O que seria camada de valência? É a camada onde vai ocorrer a ligação, tá ok? E por esse motivo, esse é um deles, ele pode fazer até 4 ligações covalentes, tá ok? Outra coisa que pode gerar dúvidas em vocês, o que seria ligação covalente? Então, galera, se você tiver dúvida o que é ligação covalente, vocês coloquem aí a dúvida, que eu vou tentar fazer uma videoaula sobre as ligações. Nós temos a ligação metálica, a ligação iônica e a ligação covalente, certo? O carbonão aqui para o nosso estudo vai valer a ligação covalente, certo? Aí há uma pequena ilustração. Eu vou parar um pouquinho aqui para explicar isso para vocês. Eu tenho aqui o átomo de carbono, seu número de prótons são 6. Então, a distribuição eletrônica dele é 1s2, 2s2 e 2p6. O que significa isso? Que aqui no orbital S ele tem 4 elétrons e no orbital P ele tem 2. Quando eu fizer essa divisão aqui, cada orbitalzinho vai ficar desemparelhado. Esse ficou desemparelhado, esse também, esse também, esse também. É onde os outros elétrons, essa setinha para cima significa um elétron, tá? Grosseiramente falando, que não é bem assim que funciona, é só para efeito de ilustração. Então, em cada orbital vai entrar um elétron que vai ser compartilhado com o outro elemento que vai vir fazer a ligação com o carbono, certo? Isso é só uma ilustração, tá, gente? Não funciona realmente dessa maneira, não. É um pouco mais complicado. Porém, para efeito de entender a química orgânica, vai nos ajudar muito a entender isso aqui, certo? O carbono ele possui postulados, tá? E quem foi que elaborou aí, que determinou esses postulados? Foi um químico alemão com o nome de Friedrich August Kekuler. Ele é mais conhecido como Kekuler e nós vamos falar um pouco sobre os postulados de Kekuler, tá ok? Por que ele fez isso? Para que nós pudéssemos entender melhor como funciona o átomo de carbono. Então, o primeiro postulado diz o seguinte: o átomo de carbono é tetravalente. Vocês viram no slide anterior que ficaram 4 subníveis semi-preenchidos?
Então, em cada subnível semi-preenchido vai entrar um elétronzinho. Por isso que ele é tetravalente, porque são 4 elétrons que irão ser compartilhados através da ligação que nós denominamos de ligação covalente, tá? Que eu já falei para vocês. Tendo dúvida, pode lançar lá nos comentários do vídeo, que aí do canal, que aí eu vou tentar fazer uma para elucidar essas dúvidas aí, tá ok? O número atômico do carbono é 6, e aí ele vai ter uma configuração eletrônica, que é essa aqui, ó, que eu acabei de mostrar lá na ilustração do slide passado. Um S2, 2S2 e 2P2. O subnível K, ele tem 2 elétrons. O subnível K, gente, representa esse número 1 aqui da frente. E o subnível L representa o número 2. Está aqui, ó, 2, 2. Então, esse númerozinho de cima aqui são os elétrons. Eu somo os elétrons do subnível L, 2 mais 2, 4. E os elétrons do subnível K, que são quantos? São 2. Se você tiver dúvida também nessa parte da matéria aí, eu vou fazer uma explicando só nível, subnível, tá legal? Eu estou aqui para ajudar, galera. Então não se faça de acanhado, não. Vai lá no comentário e larga o dedo lá, pede para eu fazer que eu vou fazer. Então, por esse motivo, ele vai compartilhar mais 4 elétrons para formar o que chamam de octeto, serve para alguns casos, e formar essas 4 ligações covalentes. Continuando, então nós vamos agora para o segundo postulado. O que o segundo postulado diz? Que as 4 valências do carbono são absolutamente iguais. Isso a gente chama de equivalência. As 4 valências do carbono são equivalentes. Então vamos analisar esse composto aqui, ó. Aqui eu tenho o composto de nome clorometano. Tá ele aqui, ó. Eu tenho cloro. Cada tracinho desse aqui, gente, é uma ligação covalente. Ela está com o elétron do átomo de carbono sendo compartilhado com o elétron do átomo de hidrogênio, que é a letrinha H, tá ok? E aqui em cima nós temos o átomo de cloro. Como essas ligações são equivalentes, você vê que para mim não importa onde eu vou colocar o cloro, se ele está aqui em cima, se ele está aqui à direita do carbono, se ele está abaixo do carbono ou se ele está à esquerda do carbono. Ele vai ser sempre o mesmo composto. Esse aí é o clorometano, ok? O terceiro postulado diz o seguinte, que os átomos de carbono eles podem se ligar entre si, que é uma coisa aí meio rara na química, tá ok? E quando eles se ligam entre si, eles podem se unir com vários átomos de carbono e formar o que nós chamamos de cadeias carbônicas, que é o nosso estudo próximo dessa videoaula aqui, tá ok? Então tá aí, ó, um carbono se ligou ao outro e depois aos hidrogênios aqui, mas isso a gente vai explicar na próxima aula, tá ok? Eu posso ter entre átomos de carbono um átomo diferente de carbono, nesse caso aqui eu tenho oxigênio. Quando eu falo isso, eu chamo esse oxigênio aqui de heteroátomo. É por quê? Porque eu vinha numa sequência de carbono, e aí quando chegou aqui não é mais carbono, é oxigênio, mas aí continua o carbono, quebrou a sequência de carbono, então acabou com a homogeneidade. Então virou um heteroátomo. Isso aqui seria uma cadeia heterogênea. Estudo que nós vamos ver mais para frente também, tá ok? E o compartilhamento de elétrons, gente? Esse tracinho vermelho significa que eu tenho dois elétrons compartilhados aqui. Um de hidrogênio do carbono, um de hidrogênio do carbono e por aí vai. O carbono pode fazer ligações simples, ligações duplas e até triplas. Assunto para as próximas aulas, ok? Tá aí, deixei para vocês, para finalizar, o carbono zero, né? Que a ideia nossa é essa. E os agradecimentos. Próxima aula, classificação dos carbonos. Aguardem, tá legal, galera? Vocês não perdem por esperar. Mais uma vez eu peço que vocês curtam aí o vídeo,
deixe seus likes, faça as inscrições e por favor, não esqueçam de compartilhar, é muito importante para que nós possamos alcançar mais pessoas que tenham dúvidas. Até a próxima aula, galera.